Boa noite, senhores de circuitos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho do conceito básico aqui de circuitos RLC em série. A gente está na aula 9 e vamos seguir adiante sobre o conceito básico do circuito RLC. Ok? Vamos lá. Uma introdução sobre o circuito, né, para a gente ficar um pouco mais por dentro do assunto. Um circuito RLC, também conhecido como circuito ressonante ou circuito aceitador, é um circuito elétrico consistindo de um resistor, um indutor e um capacitor, dado pelas letras maiúsculas RLC, por isso circuito RLC. Eles podem ser conectados em série ou em paralelo. O circuito RLC é chamado de circuito de segunda ordem, visto que qualquer tensão ocorrente nele pode ser descrita por uma equação diferencial de segunda ordem. Aqui a gente tem um exemplo, né, de circuito RLC. Então, para que esse exemplo? Ele vai nos ajudar-nos a identificarmos as condições iniciais. É uma parte importante para a resolução das equações diferenciais dos dados contidos nesse circuito. No circuito abaixo, determine as condições iniciais e finais de tensão e corrente para todos os componentes. Esse seria o enunciado do nosso exemplo. Aqui embaixo a gente tem um circuito RLC, onde a gente tem a tensão, a resistência, a indutância e a gente tem aqui também, né, uma capacitância, perfeito? Cujos valores de V0, tá, seria 7 volts, a corrente seria 10 mA, o Vx seria 5 volts, a resistência de 1 kΩ e a indutância de 5 mH. Esse é o nosso exercício com os seus devidos valores. As condições iniciais. Primeiramente, a corrente no instante inicial. Este é um circuito série. Se a corrente no indutor é zero, a corrente para todos os componentes também é zero. Olha o circuito novamente. Então, se a corrente no instante zero for igual a zero, qual que vai ser a tensão inicial no capacitor? Aqui, ó, nesse capacitor. Então, se Vc inicial for igual a zero, a gente pode, no instante inicial, vai ser igual ao nosso Vx, a nossa tensão de Vx, que tem em cima de Vx. Então, se a gente pegar e substituir esses valores, a gente tem aqui que a corrente no instante zero é igual, né, a corrente 0 e 0, que é igual a 10 mA, dado que eu passei lá atrás no enunciado. O nosso Vc é a mesma coisa que o nosso Vx, que é igual a 5 volts, também dado que eu passei. E a tensão inicial no resistor, qual é? Em cima do resistor, aqui, ó. Qual é? Sabemos que a tensão no resistor é sempre R vezes I. Então, se a gente pegar e fizer uma substituição aqui, a gente vai ter que o nosso VR, tá, no instante zero, instante inicial, é igual a R vezes I no instante inicial. Perfeito? Que seria substituindo 1K da resistência e 10 mH, né, da nossa corrente aqui. Que nos dá, né, 10 volts. E qual a tensão inicial no indutor? Tensão aqui no indutor. Bom, vamos fazer a soma das tensões na malha e aí a gente determina a tensão no indutor, tá? Para fazer a tensão a gente tem que fazer a soma das malhas. Então a gente vai ter que VR mais Vc mais Vl é igual a Vo, perfeito? Ou seja, tensão no resistor, tensão no capacitor, tensão na indutância é igual a Vo no tempo inicial,
perfeito? Substituindo aqui, a gente tem 10, 5 e a gente não tem o VL, mas a gente tem o VO, que é 7. Fazendo aqui a nossa continha, né, a gente vai ter aqui um resultado de menos 8 volts em VL. Então, a gente vai ter aqui uma tensão negativa. Bom, descobrimos então a tensão em cada um dos componentes, tá? A gente já tinha de VR, já tinha de VC, faltava de VL. Então está encontrado aqui, menos 8. Bom, vamos descobrir então qual é a derivada da corrente no instante inicial, né? Porque essa vai ser uma das condições iniciais também que a gente tem que encontrar. Para isso, a gente vai utilizar o resultado, né, encontrado de VL, que é o menos 8. Então, a gente tem aqui VL, né, de T, que é igual a L, tá, da derivada, né, DI dt, que é igual a I', né, no instante zero, que é igual a VL no instante, né, inicial, dividido pela indutância. Ou seja, se eu substituir esses valores, eu vou ter aqui o meu VL, que é menos 8, dividido por menos 5, tá? Que é a nossa indutância aqui. Então, nosso I', né, continuação aqui, ó, nosso I' no instante zero é menos 8 dividido por 5, que vai dar igual a 1,6 vezes 1000, tá? Ok? Que é, na realidade, 1.600 ampere por segundo, tá? A derivada, né, da corrente ela é dada por amperes por segundo, tá? Essa é a unidade de medida dela. Bom, vamos determinar quais são, né, as condições finais. As iniciais a gente calculou. Em um tempo muito longo, a gente sabe que o capacitor se comporta como um circuito aberto. O indutor se comporta como um circuito, né, curto, ou seja, um curto circuito. Se o capacitor e o circuito aberto não têm corrente na malha, podemos dizer então que nosso VR infinito é igual a zero, né, que é igual ao I infinito, que é igual a zero. Bom, se I infinito é igual a zero, ela também, né, não está variando corrente. Então, se ela não está variando, o VL, né, que é proporcional à variação da corrente, é igual a zero também. Então, VL infinito fica igual a zero. Bom, para fechar, né, o assunto aqui da final, a gente vai ver a nossa equação da malha. A soma das tensões de malha sendo como igual à tensão da fonte. Só pode acontecer que VC infinito é igual a V0, que é igual a 7. Então a gente encontrou as condições iniciais e as condições finais do circuito. Aí a gente vai dar sequência nas próximas aulas. Aqui uma referência de onde a gente buscou informações para montar essa apresentação. Boa noite a todos, até mais.